Nós estamos diante de um dos textos, aleluia, mas extraordinário, aleluia. Por quê? Porque esse texto, aleluia, está se relatando de um grande, por que não dizer de um imenso homem de Deus? Pois esse mesmo, aleluia, capítulo do número 20, nós vamos entender, aleluia, uma trajetória, aleluia, aonde alguém, de repente, aleluia, tosquedejou, vacilou, bambeou, mas aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, aleluia, para dar continuidade àquilo que ele mesmo começou na vida de alguém. E desde já, aleluia, eu quero enfatizar isso na sua mente. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. Glória a Deus. Vamos interceder, aleluia. Vamos voltar atrás. Tem 2, aleluia, ou até mesmo 3 capítulos do livro de Gênesis. Vamos para o 12. Aleluia. Vamos ver, aleluia, que o Senhor, aleluia, faz uma promessa, aleluia, para este homem. E quando você ouvir essa promessa, você vai saber, aleluia, o peso, e vai relembrar, aleluia, do qual poderosa foi as palavras do Senhor para o tal. Abraão, sai do teu país, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te conduzir, vou te levar, vou te fazer chegar. Há uma promessa, aleluia, incerta, mas para o homem certo. Há uma promessa confusa, mas para alguém, aleluia, que vai terminar a meta. Há uma promessa de difícil aceitação, mas quando ele fala, o homem se levanta e cumpre. Quando a boca de Deus, aleluia, chama a existência uma promessa, aleluia, certamente precisamos ter na bagagem fé e confiança. Abraão agora sai com seu coração incendiado. Abraão, aleluia, se levanta, toma atitude e ele começa a caminhar, aleluia, para viver uma promessa incerta.
no seu povo, resolver peregrinar para poder alcançar alguns benefícios em outras terras, para poder alcançar, aleluia, alguns, aleluia, recursos em outra terra. Não, aqui, aleluia, há um homem que saiu debaixo, aleluia, de uma palavra liberada, de uma palavra, aleluia, liberada, de uma promessa liberada. Então há uma diferença de quem se levanta para peregrinar com intenções, aleluia, de crescer, de conquistar, de ter e de poder, mas também há uma diferença de quem se levanta no posicionamento porque sai debaixo de uma promessa. Te mandei a sair, levanta e sai. Te mandei, aleluia, atravessar do outro lado, levante e vá. Te mandei esforçar-te, ter de bom ânimo, então levanta, procura o esforço, procura o bom ânimo, porque você está debaixo de uma promessa. E se essa de Campinas, do Jardim do Lago, está caminhando debaixo de uma promessa, pode vir o que vier, pode assistir o que assistir, a mão do Senhor está, aleluia, sobre este lugar. Há uma diferença, só que a diferença é da promessa de quem liberou, mas as dificuldades não vai ter muita diferença. É por isso que nós questionamos, como Asaf questionou, quando ele sai um pouquinho para fora do templo, e ele começa a observar muita coisa, ele começa a olhar muita coisa, e o seu coração se entristece, o seu sentimento domina a sua fé e a sua razão. O sentimento, aleluia, de Asaf, de repente, ele começa a questionar a sua fidelidade, ele começa a questionar a sua integridade, ele começa a questionar até mesmo a sua própria santidade, ele começa a questionar até mesmo, aleluia, a sua alegria, ele começa a olhar, aleluia, quem não é para olhar, ele começa a ter uma visão, aleluia, panorâmica. Ai, Jesus, eu vou aplicar, não está escrito, mas eu quero trazer para os dias atuais, pessoas que ficam 24 horas nas redes sociais procurando, e quando acha, não acha o que é bom, e aí começa a entrar o carrapicho no coração, começa a bagunçar a fé, começa a bagunçar a mente, começa a questionar a sua adoração, começa a questionar a sua obediência, começa a questionar as promessas que Deus fez, e começa a olhar o jardim do outro e diz: olha lá, olha aqui, olha perfeito, olha que lindo, e eu? Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: caminha debaixo da promessa, peregrina debaixo da autoridade, levanta debaixo da promessa. Por quê? Porque o coração é terra enganosa, o coração é terra do sentimento, o coração é terra da... E os sentimentos começam a aflorar, e sentimento aflorado é um perigo, porque o nosso subconsciente começa a mandar um recado, e o corpo começa a receber uma demanda. E aí, aleluia, daqui a pouco, quando nós abrimos os olhos, nós já passamos o que não era para fazer. Tomamos, aleluia, atitudes que não era para tomar. Por quê? Porque o tempo de peregrinação não foi fácil. O tempo de caminhada e por onde ele passou não foi fácil. O tempo, aleluia, que ele, aleluia, viveu experiências não foram as melhores, mas eu vou lembrar para você, ele está debaixo de uma promessa, e quem tem promessa chora, quem tem promessa tem medo, quem tem promessa pensa em desistir, quem tem promessa, aleluia, balança, quem tem promessa, aleluia, tem dúvida, mas quem tem Deus no controle, e quem tem dois ouvidos para ouvir, é como o Apocalipse, aleluia, no capítulo de número 2, em diante das 7 cartas vai dizer: aquele que tem ouvido ouça, aquele que tem ouvido ouça, ouça a voz do teu Deus, ouça a direção da promessa, ouça o que ele te prometeu, ouça o que ele te prometeu. Que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu te pergunto, o que o Espírito tem falado contigo por esses últimos tempos?
ainda que o teu sentimento balance, eu te fiz uma promessa. Promessa essa que não é qualquer promessa. Glória a Deus. Depois da promessa no capítulo de número 15, nós vamos ver Deus fazer um pacto com Abraão. Uma aliança. Mais que uma promessa. Ele vai firmar o que ele disse. E quando o pastor, aleluia, me antecedeu a sua palavra, ele veio dizendo: vai valer a pena as suas obras. Não espere galardão aqui, abraço, parabéns, que lindo. Não. Espere dele, o dono da obra que te colocou no arado. Espere do superior. Espere do maioral. Espere do eu sou, do grande, daquele que te chamou na casa do teu pai, na casa da tua mãe, daquele que te chamou no teu país, daquele que te chamou na tua cidade, daquele que te chamou no teu bairro, daquele que te chamou na tua rua, daquele que te chamou dentro do ventre da tua mão e te fez uma promessa. Espera dele, porque ele vai, aleluia, ele vai te honrar dizendo: valeu a pena. Eu tenho galardão aqui. Quem trabalhou, o trabalho, aleluia, perfeito. A Bíblia já diz que o obreiro é digno do seu salário, e o salário é galardão no alto, é galardão em cima, porque aqui embaixo ele cuida, aqui embaixo é providência, aqui embaixo é portas abertas. Aí ele disse: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, não temas, porque o teu súdito já foi. Mas eu não paro de trabalhar. Por quê? Porque eu fiz uma promessa para esse povo. Põe a mão no ombro do irmão que está do teu lado e diga: ainda que tenha sepultura, ainda que tenha, aleluia, enterro, ainda, aleluia, que o líder, aleluia, vá, mas Deus sempre vai preparar alguém. A obra de Deus, ela é grande, ela é poderosa, ela conta contigo, ela conta contigo, ela conta comigo, ela conta com a tua casa. O Senhor está contando contigo. Ele vai te dizendo: levanta a mulher do ciclo de oração, levanta a mulher valorosa, levanta a mulher valente, levanta a mulheres de Isaías. É tempo, aleluia, de se render, é tempo de rasgar as vestes, é tempo, aleluia, de se humilhar, é tempo de se entregar, porque não pode abandonar a promessa. Há uma promessa para a igreja, há uma promessa para a tua casa, há uma promessa no altar, há uma promessa para os obreiros, há uma promessa na portaria, há uma promessa na tesouraria, há uma promessa no centro de oração, há uma promessa na consagração, há uma promessa na liderança, há uma promessa no louvor, há uma promessa nos músicos, há uma promessa. Ele diz, no papo ele diz: não temas, não temas, serei teu escudo, te darei recompensa e crescerá infinitamente. Que isso? Você prestou atenção que no começo eu disse, aleluia, que ele seria, aleluia, tão totalmente grande? É porque no capítulo de número 15, quem dá essa ordenança e quem, aleluia, faz o pacto é Deus. Ele diz, aleluia, eu te darei recompensa e serás infinitamente grande. Segura na mão do irmão assim, ó, como você dá a paz do Senhor, nem profeta, vai, segura. Segura assim na mão do irmão assim, ó, licença, meu pastor, diga: tu serás infinitamente grande. Tu serás infinitamente grande. A raiz está crescendo, a árvore tem raiz, você tem história, você tem uma promessa. Essa promessa não morre enquanto não se cumprir. Aleluia, nada vai te acontecer. Praga alguma chegará para dentro, ela é para cheia. Demônio nenhum vencerá a batalha, principados e potestade nenhuma terão resultado no teu ministério. Ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai persuadir,
esse pacto, nós vamos perceber, aleluia, o balanço, o vacilo de Abraão. É a segunda vez que ele erra na mesma proporção. Da primeira, Deus deu livramento, que foi no Egito. Da primeira, mão do Todo-Poderoso veio com livramento. Mas da segunda, veio com ordem de decreto, veio com ordem de mudança. Abraão, aleluia, no Egito também disse: diga que és minha irmã, porque certamente, aleluia, ficará, aleluia, presa, segura, virará, aleluia, mulher, aleluia, totalmente, aleluia, do governador, do rei, do líder. Eu tenho medo, olha para mim e fala: quem não tem medo? Quem, aleluia, nem uma verdade, aleluia, muitas das vezes não sou, aleluia, de uma meia ou de uma metade, aleluia, mentira, dizendo: isso aqui vai se quebrar. Eu estou colocando minha família em risco, eu estou colocando meus filhos em risco. E agora, Senhor, mas eu vim te lembrar algo aqui, porque o renovo vai descer na tua promessa, o renovo vai descer na tua vida ministerial, o renovo vai descer no teu chamado. O inimigo que quis quebrar, mas Deus te trouxe aqui para incendiados, para dizer: eu lembro que quando você começou com a chama. Eu lembro que quando você começou, você saiu com uma promessa, com o coração queimando, ardendo. Parecia Moisés, quando ele encontra, aleluia, com a sarça não se consumia, a sarça, aleluia, estava intacta. O homem não lhe diz: eu estou acostumado, aqui é normal pegar fogo, olha a temperatura do ambiente, olha a temperatura do país. Mas o que é então? É porque não se consome, é porque, aleluia, não se desfaz, é porque não é o fogo que é diferente, mas é a aleluia, é a árvore que é resistente, é a árvore que resiste, porque fogo com o poder de Deus é resistência, é resistência, é resistência. Eu vim profetizar que essa árvore está no coração de crente, e ele vai mandar fogo hoje, e a tua promessa vai se incendiar, o primeiro amor vai queimar. Você vai dizer: sai da frente, Satanás, sai da frente, impedimento, porque tu tinha colocado barreira, mas eu ouvi uma palavra que renovou e que abriu minha mente, dizendo que eu tenho uma promessa. Então agora sai, porque eu estou com os pés queimando, as minhas mãos estão como chama de fogo, o meu corpo está dentro. Eu quero, aleluia, viver a promessa. O que está acontecendo com você? É porque tem algo que não consome, tem algo dentro de mim que não para, tem algo dentro de mim que não cessa, tem algo dentro de mim que ninguém apaga, tem algo brilhando dentro de mim. O meu chamado, a minha promessa, eu vou marchar. Sai, impedimento, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, obra de calabácia, inveja, nada vai te parar, calúnia, mentira, a luz cheia, acende aí, acende essa chama, acende no teu coração, ela para. Essa experiência não foi igual a do Egito. Aleluia! Foi melhor. Porque quando Deus quer nos posicionar, Ele faz melhor. Porque quando Deus, aleluia, quer nos alinhar a promessa, Ele faz melhor. Eu imagino, aleluia, o mundo espiritual olhando e dizendo: agora ele se quebra. Agora o Deus, aleluia, não pode fazer nada. Mas eu imagino o inferno se esquecendo que sobre a cabeça de Abraão existia uma poderosa unção. Sobre a cabeça de Abraão existia uma nuvem, aleluia, que o acompanhava de dia, de noite, de tarde. Existia, aleluia, o poder da promessa e um pacto que jamais ele poderia quebrar. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o rei, aleluia, de Gerar, o líder de Gerar, aleluia, ouve ele dizer: minha irmã, mas mesmo assim toma Sara para ele. Quando ele toma Sara para ele,
Quem é que chega? Quem é que se apresenta? Quem é que vai guardar a promessa? É aquele que liberou a promessa. Quem é que vai descer para a sua? Quem é que vai falar com o homem à noite no seu descanso? É o Deus que fez a promessa, porque o mesmo que fez é o mesmo que guarda e não vai deixar. Eu não sei quantos, mas depende da tua oração. Mas Deus está dizendo: tem gente da promessa aqui, e eu não vou deixar tropeçar, eu não vou deixar, não vai pecar contra mim, não vai cair, não vai se quebrar. Eu vou descer na canhão, eu vou visitar alguém, eu vou, mas não se quebra. Sente o poder dessa promessa. Olha para mim, sente o amor que Ele te escolheu e você não serve nem para desviar. Sente o poder da promessa, meus líderes. Sente o poder da promessa, minhas irmãs. Sente o poder da promessa, meus jovens. Sente o poder da promessa, levitas, adoradores. Sente o peso da mão dele. Quando Ele te olhou, te escolheu e disse: não vai cair, não vai se quebrar. Olha, vai a cheia. Eu vou intervir, eu vou entrar. Porque maior é a promessa. Maior é o futuro do meu Brasil. Maior é o futuro da tua cidade. Maior é o futuro do teu bairro. Maior é o futuro da tua nação. Oh, nação eleita. Oh, nação brasileira. Te levanta, igreja. Te levanta, sacerdotes. Te levanta, profeta. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. 2 minutos de glória. 2 minutos de adoração para Ele. 2 minutos de poder de adoração da palavra. 2 minutos de mangueira. Paulo disse no culto: levantai as vossas mãos, erguei elas, e com meus lábios, ai, da glória, magia. Rebadacando e minha fé, clamando e a fúria. Encerrei, não tenho mais tempo. Teve é precioso para falar, para a gente mergulhar como nos rios, se submergir neles, não só no joelho, mas não temendo, e que venha, aleluia, nos tomar por inteiro, porque aquele que é dono das águas não nos deixa se afogar. Vou te matar. Que, Senhor? Matar a mim? Vou. Pois a mulher que tomaste é de Abraão. Senhor, eu tenho dado com o meu coração limpo. Eu tenho estado com o meu coração transparente. E se porventura eu tomei, é porque Ele mesmo disse que era sua irmã. O Senhor respondeu e disse: sim, por isso mesmo é que eu desci para te dar livramento. É por isso que eu sobrevi a ti em sonho, para que não tropeces e peques contra mim. Olha o livramento de homem de Deus. Olha o livramento do laço da mentira na tua vida. Olha o livramento do laço de levantar a sua, de alguém que vai querer vir de terra estranha, de alguém que vai querer se introduzir e vai te contar uma história, mas Deus vai te visitar também e vai dizer: o laço foi cortado, a mentira foi desfeita. Não cai, não quebra a tua casa, não quebra o teu altar, não quebra teu ministério. Como é bom ter sinceridade, dizer: Deus, se eu agir assim, é porque segundo me disseram. Entende? Pegou o segredo da coisa. Quantas vezes nós temos homens e mulheres de Deus podemos, aleluia, ser tentados por um engano, mas o Deus que
você serve desce do sonho. Eu não sei para quem é esse recado, mas Deus está desenhando para alguém dizendo: alerta no teu sonho, porque eu estou te mostrando muita coisa. Alerta no que eu digo para ti, sua e madrugadas, porque eu estou conversando contigo, estou te dando resposta, estou lhe dizendo aquilo que ninguém é capaz de me dizer. E quantas vezes a gente dorme demais, Deus ainda nos sacode, fala conosco, e nós deixamos para lá, mas essa chama vai arder no teu coração. Alguém que pensa que você não é de Deus, alguém que pensa, aleluia, que você, aleluia, não tem a presença, alguém que te julga pela aparência, alguém que vai chegar na tua terra, aleluia, como peregrino, como estrangeiro, você recebe com amor, você recebe de braços abertos, você estende a mão para ajudar, mas de repente vai vir com algo em oculto escondido, mas Deus já te revelou essa palavra, Ele vai te visitar em sonho, Ele vai te dar o que é e o que não é, você vai ter discernimento, e tu e tua casa serão livres. Por isso eu te livrei. Vá, devolva ela para quem é de direito. Segura na mão do teu irmão e diga assim: olha Deus guardando a promessa. Olha Deus guardando o ventre que vai gerar a promessa. Está entendendo? Está entendendo? Olha Deus guardando o ventre que vai gerar. Olha Deus guardando, aleluia, quem é que vai gerar a promessa. Olha Deus te guardando. Olha Deus te guardando, porque é de você que vai ter promessa. Olha Deus te guardando, olha Deus guardando o ventre. Olha Deus guardando Sara. Recebe aí, mulheres de Deus. Recebe círculo de oração. Recebe líder do louvor. Recebe líder do jovem. Olha Deus guardando teu ventre. Olha Deus guardando a promessa. Olha Deus guardando o filho. Olha Deus guardando o neto. Olha Deus guardando de geração em geração. Ai meu Deus, olha Deus guardando. Você pode ficar sobre os seus pés? Restituam, devolvam e ainda o abençoe em tudo que ele precisa. Opa! Ainda tem providência do que ele precisava. Ah, meu pastor Milton, Aleluia. essa palavra às vezes não dá para compreender o poder da mente do meu Deus. Quando é para ele matar, o inferno acaba onde ele diz: acabou a brincadeira. Aleluia. Eu sou, e fora de mim não há outro. Eu te chamei pelo teu nome, eu sabia que um dia tu mudaria. Eu te chamei, eu sabia que um dia a tua coragem voltaria. Eu te chamei, sabia que um dia você, aleluia, desistiria, mas mesmo assim eu te chamei, eu disse que Deus é esse, é o Deus que ama. Para de ser negligente, para de ser coração duro, para querer, aleluia, de ser certamente, aleluia, o melhor do mundo. Ele é Deus de empatia, Ele é Deus de amor, de misericórdia, Ele é Deus de amor, que Ele escolhe quem eu quero, não, Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer. Por isso Ele disse ao profeta: vai amar a prostituta, vai desejar, vai cuidar, vai se relacionar, porque eu quero mostrar o meu amor pelo meu povo, que são ingrato, que são rebelde e que sempre volta para a lama. Aí vem o peso, eu quero que você receba agora. Você vai devolver. E ainda no sonho Deus abre a boca e diz: porque Abraão é profeta. Ele estava respondendo quem era Abraão para ele, porque para ele Abraão era um peregrino, era alguém que chegou, aleluia, sem identidade, é alguém que chegou, aleluia, não deu tempo de contar a sua
inversão do poder da liberação de uma palavra. É que não pode ser quebrada, não pode ser revogada, não pode amelecar-se. Se o rei decretar, acabou. Se o rei, aleluia, assumir a autoridade, se o rei assumir a responsabilidade, não tem quem revogue. Ainda com o nosso coração falho, aí agora chegou o jogo, aleluia, da mente. É aqui que nós falhamos, e é aqui que nós vamos ser incendiados de novo, porque não tem, aleluia, como reacender a chama, se não pedir perdão, se não se arrepender, se não entrar dizendo eu estou debaixo de uma promessa. Agora Abraão cai em si, Abraão recebe Sara, e Abraão, aleluia, tem que abençoar, ele tem que orar por aquele rei, aonde aquele rei também tinha a presença de Deus. Aí vem o texto, aleluia, do capítulo 20, e o versículo que eu li é porque certamente eu pensei. E hoje Deus vai tocar nos nossos pensamentos. Esse negócio de eu achei é um perigo. Vamos pedir cura hoje. Esse negócio de analisar e falar é porque parece que Deus não é nessa casa. Parece que Deus abandonou, aleluia, a de Campos. Parece que eu entrei aqui e não tem profeta. Parece, aleluia, que se eu vim peregrinar eu posso fazer o que eu quero. Aí Deus, aleluia, se apresenta nesse arraial, junta vocês tudinho no glória misturado com aleluia, diz: aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus, aqui tem Sara que vai gerar, e o inimigo não vai bagunçar. Aqui tem círculo de oração que vai crescer, e o inimigo não vai tocar. Aqui tem um povo que vai ser a lavarachulha, planta a baia, plantada junto ao ribeiro de águas vivas, ao cheio das águas, ao braço das águas. Crescerão, crescerão, crescerão. Recebe crescimento, recebe livramento, recebe autoridade, recebe a promessa. Começa a ser incendiado pelo poder dessa palavra. Seja incendiado pela liberação da tua promessa. Ainda tem promessa aí, ainda tem promessa aí, e ainda que a gente vacila, calabashi, ainda que a nossa mente vacila, ainda que a gente procrastina, existe uma promessa, e Ele não vai deixar quebrar. Segura na mão do irmão, né? Prepara sobreviver para mim, prepara que a vida se lá no fundo eu acho sobreviver da Sara Farias, em nome de Jesus. Vocês conseguem ir? Não sei se eu consigo ao vivo, porque é cantora. Mas aqui eu que ensinei a cantar, vocês não têm noção. Mas eu acabei perdido. Espírito de Deus. Me ajuda. Vamos ver se nós vamos ao vivo, né? Que é só por Deus. Prepara aqui para mim, pastora Samara. Em nome de Jesus. Segura na mão de alguém do lado, irmão. Calor humano. Aleluia. Terra. Como se fosse Deus. Se Deus estivesse aqui, você queria abraçar, segurar no paletó. Deus olha para mim como aquele Jairo. Olha para mim, Senhor. Vamos na minha casa. Aí chega a mulher do fluxo de sangue, começa a tocar nas vestes. E o reboliço começa a acontecer. Jesus diz: você espera. Você vem. Eu vou ir. Se Jesus estivesse aqui, irmão, você ia abraçar e dizer: vem comigo. Eu preciso te falar algo. Faz aqui, faz ali. Então teu irmão é a imagem e semelhança dele. Segura na mão dele, como Jesus estivesse segurando a tua mão. E começa a dizer assim: eu quero